Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. O tema de hoje, crediário na loja, vale a pena? Esse é um assunto intrigante e estratégico na operação de muitas lojas. E por não entender como é que funciona ou o que é exatamente uma operação de crediário, tem muito lojista perdendo dinheiro, perdendo oportunidades e não conseguindo competir até com grandes redes que estão aí no mercado trabalhando de maneira bastante agressiva. Então, fica comigo porque o assunto é importante, é estratégico e faz toda a diferença na sua operação. Beleza? Antes de começar, aqueles recados básicos, né? Se você está vendo a gente pelo YouTube, não esqueça de verificar se você é inscrito. Faz isso agora, verifica, porque tem muita gente que acompanha nossos conteúdos e acaba se esquecendo de se inscrever e a inscrição é um número importante para a gente, dá relevância para o canal. Não é? E assim como o seu like, também faz isso agora para não esquecer e notificar ali, clicar no sininho para você ser notificado quando a gente publica vídeos novos, né? Sem contar que no final do vídeo é importantíssimo você fazer o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, né? É importantíssimo isso para a gente, isso tudo constrói a relevância do canal, né? E se você gosta de ouvir, a gente também está nas principais plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Google, Apple, enfim, em todas as principais plataformas de podcast você também pode ouvir o Papo com Lojista. Lembrando que no Spotify ali você tem que dar os 5 estrelas, né? Para dar relevância também para a gente. Beleza? A gente fica muito feliz com essa retribuição da sua parte, né? E muito grato também, muitíssimo obrigado por isso. Mas vamos lá, dados os recados, vamos entrar no assunto que esse é um assunto que faz muita diferença e por não entender o que é o crediário, quais são os modelos de crediário que existem, pelo preconceito, tem muita gente que acha que crediário é coisa do interior, é coisa de loja pequena, é coisa do passado, que né? Hoje não existe mais isso, e é exatamente o contrário. E eu vou demonstrar isso na prática para você, começando pela própria definição do mercado, do PIB, por exemplo. A gente está o tempo todo ouvindo aí na mídia, o PIB cresceu, o PIB está estável, o PIB caiu, e etc, etc. Mas quando a gente olha para o PIB, para a formação do PIB, né, o que é o PIB, senão o somatório de toda a riqueza que o país produz num determinado período, né? E aí quando você olha como é composto, como é calculado o PIB, a gente sabe que entre 60% e 65% da formação do PIB é consumo das famílias. Não é? E aí, olha o impacto e a relevância de consumo das famílias. Quando a gente fala de consumo das famílias, basicamente a gente está falando de varejo. Concorda comigo? Que é quem lá na ponta movimenta toda a cadeia produtiva. A partir do momento que há o consumo, você movimenta a indústria, fornecimento de matéria-prima e etc. Ou seja, toda essa cadeia de produção e serviços, ela é movimentada a partir da demanda, né, do consumo das famílias que promove toda essa movimentação. E, vindo daí, então, quando a gente começa a entender, o que alavanca o consumo das famílias? Basicamente, 3 pilares. Emprego, renda e crédito. Então aqui já fica muito evidente a importância e o impacto do crédito na formação do PIB, dada a expressividade disso, da participação disso no bolo total. Ok, e quando a gente fala de crédito, tem muito lojista que ainda imagina o crediário naquele formato antigo. Então veja bem, o crediário não é coisa antiga, existem processos que vão evoluindo com o passar do tempo, né? Na verdade, não é que existem processos, todos os processos vão evoluindo com o passar do tempo. Eu tenho um pouco mais de idade, eu me lembro não faz tanto tempo assim, tanto que eu me lembro, de vendedor atendendo cliente com cigarro na boca, com cigarro na mão, se fumava dentro da loja e tal. Hoje é impensável quando você fala para alguém, você sabia que eu como gestor, como consultor, me lembro de ter que estar implantando normas, regras, às vezes até tendo que chamar a atenção de vendedores que fumavam dentro da loja e iam atender clientes com cigarro na mão, com cigarro na boca, né? Hoje é impensável você pensar em fumar dentro da loja, quanto mais uma situação como essa, né? Por aí já se tem uma ideia de que as coisas mudam, né? Então, é impensável, né? Eu estou aqui pensando, imaginando a cena, lembrando, na verdade, né? O vendedor atendendo o cliente com um cigarro na mão, né? Então, quando a gente fala de crediário, muita gente ainda acha que o crediário é aquela coisa, onde é que você trabalha, quanto é que você ganha, tem um comprovante de renda, tem um comprovante traz carnê quitado para a gente saber se você paga bem as suas contas, etc. e tal. Esse é um modelo lá clássico, antigo e tal.
E aí muita gente fala assim, pois é, mas eu tenho loja em shopping, minha loja é uma loja de moda, uma sapataria moderna e tal, toda, né, a gente está implementando tecnologia aqui, etc e tal. Crediário não faz muito sentido. E aí a gente para e pensa assim, pois é, vamos analisar as grandes redes, os grandes players do mercado, né? Quando você olha para esses grandes magazines que estão aí competindo no mercado, todos eles têm o seu cartão próprio, têm uma modalidade própria de concessão de crédito. Então você tem o cartão de crédito, né, que é uma alternativa para se vender a prazo para os clientes, e uma modalidade própria de concessão de crédito, normalmente um private label, né, um cartão próprio da loja. Quando a gente fala em cartão próprio da loja, assim, grosso modo, é um crediário de terno e gravata. Percebe? Porque é uma análise, concessão de crédito, dá limite, etc. e tal, que não é utilizado o cartão do cliente. Então, quando a gente para olhar, é mais ou menos isso. Então, já começa a ficar intrigante, não é? Voltando à questão do impacto, a gente sabe que do impacto do consumo das famílias na renda, a gente sabe que crédito é um dos pilares fundamentais. Tanto que eu digo o seguinte, eu tenho um bordão que eu costumo repetir muito. A diferença entre você vender uma calça jeans, uma TV de 50 polegadas ou um apartamento é o parcelamento, é fazer caber no bolso do cliente. Como é que eu vendo um apartamento para um trabalhador, que é alguém que ganha aí seus 3, 4, 5 mil reais de salário? Como é que compra um apartamento de 200 mil reais, 300 mil reais? Não é? Arrumando um banco, financiando isso em 20, 30 anos, e aí a parcela cabe no bolso, ele compra. Ou seja, eu preciso organizar essa concessão de crédito e fatiar esse bolo para que esse cliente consiga, então, consumir esse produto. Não é verdade? E aí você sobe o seu ticket, você fideliza esse cliente, etc. Então, há uma série de impactos aí, que não é nem o objetivo desse vídeo agora, é mostrar que existe o que é a modalidade crediário e que existem variáveis, modelos diferentes de crediário, que é o que eu quero discutir com você, trazer hoje para a nossa reflexão. Primeiro, quando a gente fala em crediário não é uma coisa só. Né? Existem basicamente 3 tipos de crediário. O crediário próprio, aquele que a própria loja faz todo o gerenciamento em todas as etapas do processo. Né? E quais são essas etapas? Você precisa de uma crediarista, alguém que vai sentar com o cliente, fazer um cadastro, coletar os dados, para, num segundo momento, fazer uma análise de crédito para saber se essa pessoa tem condições de você dar o crédito para ela e quanto de crédito você pode dar, ou seja, analisar se você vai aprovar o cadastro e qual o limite que você vai dar. E quem dá crédito precisa de uma outra etapa, que é cobrança. Não é? Então, você precisa ter um processo de cobrança também, porque é natural na concessão de crédito você também ter a cobrança. Para que você tenha isso, você precisa de ferramentas, então você precisa de software, né? Da parte de tecnologia, máquinas, sistema para você operar e os birôs de crédito, que você faz consulta, SPC, Serasa, etc. e tal, tanto a consulta na análise e na concessão do crédito e na negativação depois, você também tem que fazer a negativação e as baixas quando esse cliente paga, sem esquecer que se você não baixar um cliente que fez um pagamento, você incorre em um gravíssimo problema jurídico, inclusive, podendo ser penalizado aí com indenizações que acabam impactando na operação, sem contar na imagem da empresa, que é péssimo, né? Quando uma empresa comete esse tipo de equívoco e acaba isso provocando esse tipo de situação. Né? Ou seja, mas esse é o modelo do crediário clássico, vamos chamar de crediário antigo, né? Aquele onde a empresa assume todo o processo e investimentos, sem falar na parte financeira, de capital de giro, né? Que é necessário a empresa dimensionar adequadamente para fazer esse trabalho. Ok, mas isso funcionou durante muitos e muitos anos e muita gente cresceu desde a década de 50, final da década de 50, mais ou menos, quando o crediário tomou conta no Brasil, falando especificamente do Brasil, né, a gente vê que houve uma explosão de consumo, um crescimento muito grande e isso promoveu, inclusive, o acesso a produtos que, de outra maneira, determinada classe de pessoas, classe social, não teria acesso. Mas quais são os modelos que existem? Esse é o modelo que surgiu, o modelo clássico de crediário, onde a própria loja assumia todo o processo. Pois é, mas nós temos, como eu disse, basicamente 3 modelos. Esse é o primeiro. O segundo, você pode ter hoje o crediário gerenciado. O que é o crediário gerenciado?
Você tem hoje, com a tecnologia, algo que a gente chama de inteligência artificial, robô de crédito, né? Que a tecnologia hoje, assim, de maneira fantástica, mudou o conceito de análise. Porque a gente, como eu disse aqui, antigamente você olhava quanto você ganha, onde é que você trabalha, etc. e tal, e a partir dessas informações você dava um limite, né? E isso não significa necessariamente uma boa gestão de concessão de crédito, porque o que importa não é quanto a pessoa ganha, nem onde ela trabalha, mas qual é o perfil de consumo dela. E essa informação você não consegue ter numa análise de crédito convencional. É preciso você ter outras ferramentas, né, como uma grande base de dados, que a gente chama de Big Data, né, como hoje o que acontece com as redes sociais, ou com o próprio Google no nosso telefone, né, no nosso celular. Às vezes, quantas vezes a gente fala, nossa, meu telefone está me escutando, não é possível, porque eu vou aqui pesquisar alguma coisa, ele já se antecipa e mostra para mim, etc e tal, como se ele adivinhasse o que eu estou pensando, ou o que eu estou querendo buscar e já me mostra logo de cara. Na verdade, não é bem isso, é que você tem um algoritmo ali que conhece o teu perfil, né, de hábitos pelos sites que você visita, o tempo que você demora, os vídeos que você assiste, as músicas que você ouve, o jeito que você digita, as palavras que você utiliza. Ou seja, há uma série de informações que vão compor um determinado perfil. E aí, isso facilita muito, ele sabe, conhece os seus hábitos, etc. e tal. Tanto que os algoritmos, como a gente diz hoje, eles sabem mais da gente do que a gente mesmo, né? Você entra numa rede social e o pessoal, a clássica frase que diz assim, o Facebook sabe de você mais do que você mesmo, né? O que isso significa na prática, trazendo para o crediário? Significa o seguinte, você também tem, quando você fala em motor de crédito, quando você fala em inteligência artificial, quando você fala em algoritmo, em Big Data, você está falando exatamente dessa tecnologia hoje, que você consegue fazer uma análise de crédito pelo perfil. Não é? E o que significa isso? Significa o seguinte, não adianta você pegar uma pessoa, a pessoa ganha 10 mil reais de salário aqui, então eu vou dar um limite de tanto para ela, um bom limite para ela, porque ela tem um salário relativamente, considerando a média do mercado, ela tem um salário legal, então e não é bem isso, porque não importa o salário necessariamente, mas o perfil de consumo. Essa pessoa pode ganhar 10 mil por mês e gastar 15. Então, ela certamente vai viver em dificuldades financeiras, não tendo condições de honrar os seus compromissos, atrasando pagamentos, etc. e tal, por, às vezes, uma indisciplina financeira. Então, não é necessariamente quanto ela ganha. O oposto também ocorre. Você pega pessoas aí que ganham salário mínimo e você pode dar o limite que você quiser para ela, que ela só vai comprar aquilo que ela dá conta de pagar, que ela pode pagar, né? Ela tem uma disciplina financeira muito rígida, preserva muito seu nome, então ela diz, não, você pode dar o limite que você quiser para ela e ela não vai consumir. Não, eu só vou comprar aquilo que eu posso pagar. Percebe o que eu estou dizendo? E ela tem um salário baixo, então você diz assim, ela tem um salário pequeno, eu não posso dar limite, ou o limite vai ser muito baixo, etc. e tal. Mas não é necessariamente o limite que vai definir a sua liquidez ou a sua inadimplência. É o perfil de consumo desse cliente que está sendo analisado. E isso, uma pessoa, uma analista de crédito, não consegue chegar nesse nível de análise. Não é? Uma ferramenta como essa consegue. Então, hoje existe essa alternativa no mercado, que é você trazer uma inteligência artificial, uma empresa com esse tipo de expertise, né, de tecnologia, e que vai alavancar, facilitar hoje você implantar um crediário na sua loja, ainda que ele seja gerenciado por você. Sendo que essa empresa consegue hoje, com esse tipo de tecnologia, não é, dar agilidade. Eu vejo aí lojas assim se vangloriando que não, o nosso crediário aqui, a abertura é super, em 20 minutos você abre o crediário. Quando você tem hoje uma tecnologia que você aperta um botão, em segundos você tem uma análise de crédito pronta, mas sem aquela necessidade de documentação, aquele monte, porque como eu estava dizendo, é o perfil. Se essa inteligência consegue, esse algoritmo consegue fazer uma varredura e identificar o perfil da pessoa, não é a documentação que vai promover uma diferença expressiva, significativa na análise. Evidentemente que você tem a questão da fraude e tal, mas existem outros mecanismos que se pode evitar e validar se aquela pessoa que está comprando é ela mesma, né? Ok, e quando aí você pode estar me perguntando, Emelino, mas existe isso? Existe hoje, e tanto que é um parceiro que a gente tem aqui no canal, que é a Meu Crediário. A Meu Crediário é exatamente isso, é essa empresa que você contrata, é muito mais barato, até porque
Quando você faz a conta, quanto custa você ter um analista de crédito, cobrança, um sistema para você fazer todo o gerenciamento disso, as consultas de SPC, Serasa, depois as negativações, as baixas, as ligações para fazer cobrança ou outro mecanismo que você tem para fazer cobrança, etc. e tal. Quando você faz todo esse cálculo, você vê que você tem um custo operacional que você precisa manter. Evidentemente que, dependendo da operação, ela é extremamente lucrativa. Agora, você pode otimizar, você pode eliminar tudo isso e substituir por algo muito mais eficaz e muito mais barato. Essa já é uma segunda alternativa. E a terceira alternativa é a terceirização, é o crediário garantido, onde você traz uma financeira, não é? Que vai fazer 100% da operação, ainda garantindo a liquidez. Porque nesse segundo modelo, como eu disse, o crediário gerenciado, onde você traz uma empresa para fazer essa parte de análise e concessão de crédito e cobrança, mas ainda é você que pilota o seu crediário, né? É você que dá o crédito, é você que... a empresa sugere o limite, mas é você que define, e o capital de giro 100% é teu. Então é preciso fazer uma análise, um estudo com mais critério para que você trabalhe com esse segundo modelo de crediário. O terceiro, é o crediário que a gente chama de garantido. Então você vai trazer uma empresa e ela vai garantir para você. Agora, ela vai fazer 100% do processo. Então ela analisa, ela dá o limite e garante para você que naquele dia o dinheiro está na sua conta. Entretanto, ela vai te cobrar uma taxa por isso, ou seja, você vai terceirizar o risco, né? Ela vai assumir o risco e tal. Ok, então esses são basicamente os três. Assim, completando o raciocínio desse terceiro modelo, existe uma vantagem aí que é importante analisar também quando você faz o crediário garantido, que é a antecipação de recebível. Às vezes você precisa de caixa e no modelo de crediário garantido você tem a possibilidade de fazer antecipação de recebíveis, né? Como a gente faz com o cartão de crédito. Então, no terceiro modelo você pode fazer caixa, né? Evidentemente que você tem taxas, que você precisa fazer contas aí para encontrar o ponto de equilíbrio ideal entre você ter o seu próprio capital de giro para financiar essa operação ou se você vai trabalhar com a da terceirizada fazendo antecipação de crédito. O que eu queria mostrar basicamente é assim, existem esses três modelos, quais são as vantagens e desvantagens? O que eu sugiro sempre é o seguinte, quando você vai começar do zero, né, você pode, eu sugiro que você traga, ou comece com uma operação pequena para ir ganhando experiência, né, e não entrar necessariamente, porque muita gente acha assim, Melino, mas não tem nem o que discutir, é melhor trazer um crediário garantido, como é o cartão de crédito. Né? Eu faço aqui garantido e pronto, meu risco é zero e não necessariamente eu preciso estar correndo certos riscos ou determinados gastos aqui. E não é bem assim. Se você não entender bem como é que funciona essa operação, você pode tomar uma decisão equivocada. Eu vou te dar um exemplo concreto. Quando você começa uma operação de crediário, eu sugiro você trazer, né, uma especialista na análise e concessão, mas você conduzir o seu crediário até você ter uma determinada estrutura. A partir desse segundo modelo, você analisa se vale a pena ou não você migrar para um crediário garantido. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você começa uma operação de crediário, você não tem carteira, você não tem experiência de crédito, você não tem ainda essa base que vai sinalizar qual é o perfil da sua loja, qual é a média de inadimplência que a sua operação gera, etc. e tal, para determinados perfis de clientes. E o que vai acontecer se você traz uma empresa já de cara, começando com um crediário garantido? O crediário garantido, por não ter isso, um dos fatores que vai pesar muito na análise da taxa cobrada de você vai ser risco. Né? Se você não tem uma base, a sua experiência, todos os clientes são clientes novos, a gente não tem histórico, então o que vai acontecer? Evidentemente que a taxa tende a ser muito mais alta. E isso, então você vai ter dois fatores aí, a taxa vai ser muito mais alta e os limites tendem a ser muito baixos. Então, se você começa com essa operação, eu vou para um crediário garantido porque aí vou estar mais tranquilo e tal, você de cara vai esbarrar nesses dois fatores aí que são extremamente limitantes e não proporcionam uma experiência agradável para o seu cliente. Hoje a gente sabe que
a luta incessante do lojista é proporcionar uma boa experiência para o cliente. O que é uma boa experiência? É um bom atendimento, é uma loja organizada, é produto legal, não é? E na parte de análise e concessão de crédito, você ter isso muito rápido, muito fácil, com limites adequados ao perfil de compra, etc. e tal. E quando você traz uma financeira já de início, onde você não tem uma base, onde toda abertura de crédito é uma nova abertura, um novo cadastro que está sendo feito, então o risco é muito alto e a taxa tende a ser muito alta e o limite muito baixo. Então você começa já enganchado. Percebe o que eu estou dizendo? Então o que aparentemente pode ser um grande negócio, na prática pode se revelar com fatores bastante limitantes. Então qual é a sugestão que eu dou? Comece com o crediário próprio, com uma empresa que vai você terceirizando a análise de risco, que é o caso da Meu Crediário. Esse é o ideal. E lá na frente, quando você está com a sua carteira já estruturada, montada, operando, né, se você quer crescer mais e aí evoluir para um garantido, para você alavancar capital de giro, para você considerar outros fatores, aí você migra para um crediário garantido, se for o caso. Mas aí, em parceria com a própria Meu Crediário, eles fazem esse tipo de análise e sugestão para você, porque eles têm outras empresas no grupo que podem dar o suporte para você. Percebe o que eu estou dizendo? Sem contar com uma série de outros benefícios. Agora, isso em termos estruturais. O que eu quero colocar para você é o seguinte, muita gente deve estar se perguntando, ok, o Emiliano está aí, está divulgando a Meu Crediário, como esse modelo de análise de concessão de crédito para a gente implantar na loja, mas será que realmente vale a pena? Quais são os fatores que levam a esse tipo de decisão, né, a essa decisão? Ok, primeiro eu vou dizer assim, quais são as modalidades que eu tenho de concessão de crédito? Aliás, um passo antes. Se você não dá crédito, se você foca muito na venda à vista, primeiro você vai derrubar seu ticket médio. Esse é um ponto, quem acompanha meus conteúdos sabe que eu bato muito nesse fato de você vender à vista, você vai derrubar seu faturamento. Por quê? Quem compra à vista compra pouco. Monitora isso na sua loja. Não acredite em mim, né? Não acredite, meça aí na sua loja. Separe todas as modalidades de liquidação que você tem, dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito, crédito parcelado, etc. e tal. E veja, quando eu divido em duas, quando eu divido em três, e analise o ticket médio por cada modalidade dessa. Melina, não sei como fazer isso. É simples. Se o seu sistema não tem esse relatório, pega o seu movimento de caixa e separe. Pega uma semana de vendas, por exemplo, e todas as vendas que você vendeu em dinheiro, separe, soma e divide pela quantidade de vendas. Você vai apurar o ticket médio quando você vende em dinheiro. A mesma coisa você faz para Pix e cartão de débito. Né? Separa ali, soma, vê o montante, divide pela quantas forem, divide pela quantidade. Você vai apurar o ticket médio quando você vende no cartão de débito e assim por diante. Né? Quando você faz esse tipo de análise, você vai perceber que quando você vende no dinheiro, né? Olha que loucura, do dinheiro para o débito, o cliente tende a gastar em torno de 20% a mais. E, na prática, é à vista igual. Só que, só pelo fato do cliente não ver o dinheiro saindo da carteira, ele tende a gastar em torno de 15% a 20% a mais do que quando ele compra com espécie, com dinheiro. Né? Então, é uma loucura, percebe? Então, e eu vejo muito lojista, por exemplo, nessa situação, dizendo assim, eu prefiro dinheiro, guarda o seu cartão, não tem como você me pagar em dinheiro e tal, e tende a derrubar o ticket. Não é? Quando você derruba o ticket médio, você está dizendo que eu prefiro fazer muito mais vendas para atingir as minhas metas do que com as vendas que eu já tenho, alavancar meu faturamento. E é isso que você está dizendo. Porque ticket médio é ferramenta de produtividade, é indicador de produtividade. Exemplo, se você faz 10 vendas de R$100, você vai vender 1.000. Se você, por conta de uma estratégia que você implante na sua loja, melhora o ticket médio, por exemplo, para 200. Então, se você faz essas mesmas 10 vendas, só que agora com ticket médio de 200, você vai vender 2.000. Você dobra o seu faturamento com a mesma quantidade de vendas. Ou seja, não é necessário botar mais clientes dentro da loja, mas fazer com que aqueles clientes que estão dentro da loja consumam mais, gastem mais com você. E a gente sabe que as necessidades são ilimitadas. Os clientes, se pudessem, levariam a loja toda. Não compram porque não podem, porque é assim que funciona, não é verdade? Mas a gente, quando entra numa loja, a gente olha, né, gosta de tanta coisa e tal, mas a gente não compra tudo. Não é? Primeiro porque é inviável, não é? Mas se você dá as condições necessárias para que esse cliente melhore o consumo, ele vai gastar mais com você, é evidente. Percebe o que eu estou dizendo? E quando você faz isso, você proporciona uma excelente experiência de
de compra para esse cliente, você alavanca o seu faturamento e, mais do que nunca, você reduz as despesas fixas da sua loja. Se você está acompanhando, vem acompanhando os nossos conteúdos, esse é um ponto que eu bato muito, não é? Analisa Você tem que fazer uma análise integrada, cobertura de estoque, markup, volume de vendas, despesas fixas e variáveis. A partir do momento que você analisa isso, você vai perceber que tem um impacto fortíssimo quando você alavanca faturamento, porque as despesas fixas são fixas, elas não mudam, não é? E são fixas porque não dependem de faturamento. O aluguel não vai subir porque você vendeu mais. A conta de internet não vai subir porque você está vendendo mais, ou a conta de energia e assim por diante, né? Ou a mensalidade do seu contador. Então, você tem uma série de despesas que quando você alavanca o faturamento, elas percentualmente caem muito. Então, você promove uma economia. Agora, o mais importante disso tudo, quando você tem um crediário dentro da sua loja, você fideliza muito mais esse cliente. Por quê? Porque a venda no cartão de crédito é boa, é ótima, é excelente, é melhor do que a vista. Mas o limite do cartão, esse é um outro ponto que eu sempre estou batendo, ele não é seu, ele é do mercado. Não é? Então esse cliente usa o limite do cartão de crédito no posto de gasolina, na farmácia, no supermercado, no veterinário, quando leva o seu pet, e assim por diante, e na sua loja. Então tem muita gente competindo por esse limite. Quando você tem um crediário próprio, é um limite que ele só tem na sua loja, ele só pode gastar na sua loja, ninguém compete com ele. Percebe o que eu estou dizendo? E aí quando o cliente precisa consumir produtos com o perfil da sua loja, de quem que ele vai lembrar? Eu vou lá porque lá eu tenho um limite, eu economizo o meu cartão, eu não preciso gastar o limite do meu cartão ou pagar à vista, né? Gastar o meu dinheiro de imediato lá. Eu vou usar o limite que eu tenho. Então há uma tendência de fidelização muito maior quando você tem um crediário próprio dentro da sua loja. Percebe o que eu estou dizendo? Então, isso faz uma diferença extraordinária nos resultados. Em resumo, você tem o crediário próprio, onde você pode assumir 100% de todo o processo, você tem o crediário gerenciado, onde você pode trazer um especialista que vai baratear demais se você calibra a sua inadimplência. É uma loucura, você pode dizer assim, não, eu quero a inadimplência nesse patamar aqui. É o que você vai ter. Exato, por quê? Porque hoje, com essa inteligência artificial, com esses motores de crédito que tem, você consegue calibrar exatamente o que você vai ter de inadimplência. E aí você calibra adequada. É como a taxa do seu cartão de crédito, né? É melhor não ter taxa nenhuma. Pois é, aí tira o cartão da loja e você vai ver para onde você vai, né? Você não vai faturar nada. Agora você coloca vai negociar uma melhor taxa. Não, aqui vale a pena eu pagar mais, mas eu vou alavancar muito meu faturamento e garantindo liquidez, etc, 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 girando muito mais meus produtos, fidelizando meus clientes. Percebe o que eu estou dizendo? E a terceira é o crediário garantido, onde é necessário fazer conta de custo-benefício, liquidez, etc. e tal, para que você defina qual é o melhor modelo. Mas, grosso modo, eu quero fazer um convite a você. Acesse meucrediario.com.br e converse com o pessoal lá. Eu garanto que você vai estar entrando em contato com uma empresa de altíssima tecnologia, reduzindo seus custos, uma qualidade no atendimento fantástico, com toda a orientação para que você tenha o seu crediário e consiga ser competitivo, especialmente enfrentando as grandes redes que estão aí ocupando espaço, e se a gente não se modernizar, não ter a tecnologia a nosso dispor, a gente não consegue competir com excelência. Concorda comigo? Então é isso. Pense bem sobre isso, que são alternativas viáveis que estão ao seu alcance. Te vejo por aí, sucesso e um grande abraço.